Uma pessoa pra trás. E todo mundo entrou já, né? Tá. Então, assim, ó, como a Dani estava perguntando, então o R ele vai ser sempre um som de ra, ré, ri, ró, ru. Nunca vai ser ra, ré, ri, ró, ru. Isso é H. Hello, horse, house. Todas as palavras que começar com H é o som do R. E mesmo quando tiver dois R's, não vai ter. Rose, eu te mutei sem querer, só um pouquinho. Pera aí. Rose. Tá no mudo, Rose. Desculpa. Deu. Eu quero só Repete que o tu que tu disse. conclua a questão do TH Tá. com ele com som. Exatamente, isso é o que eu ia dizer. Quando a gente está pensando num TH como uma consoante, ele acaba apresentando esses dois sons. Que nem o S tem som de S e tem som de Z quando ele está no meio de duas vogais. O TH ele também tem dois sons. Esse som que a Rose mostrou pra gente ali, que é o som de sopa de massinha sem sal, esse som assim, que é um som mais soprado, né? E ele tem um som de Z no dente. Então, como eu tinha dito antes para vocês, ele tem um som de S no dente e ele também tem um som de Z no dente, que é o som de za, zé, zi, zó, zu, que vocês vão ter em brother, em mother, em father, weather, na pergunta que a gente aprende logo no começo, que é what's the weather like today? Em that, this, que é aquele, esse, in there, que é lá, ali. Então, esse TH, ele tem essas duas possibilidades de som. Ou ele vai ter som de ou ele vai ter som de z. E ele é uma... Vamos botar que ele é uma consoante, tá? Ele é duas consoantes, mas um som ali que é muito difícil para nós, porque a gente não tem esse som em português também. Então, a gente acaba puxando para a coisa mais perto que a gente tem, que é um som de F. Muitas vezes o som de F, né? Daí as pessoas acham que ouviram um som de F e não é. Era um som de TH, esse som de... não é F, não é S. Não é S. Tem que cuidar. Não é T, né? Porque não é S, pater. ó, S é assim, né? Olha lá, a língua fica assim, ó. Ela fica lá pra dentro. E o F é o lábio, ó. Né? Exatamente. E o TH é nenhum desses, não é. E não é. Ele é. É como eu tava falando, ou bota a língua aqui, tá? Opa, ó, think, né? Those, that, these, ou bota a língua aqui pra treinar, falar isso, ou faz a pronúncia da sopa de massinha, tem, tal. E aí fala, ótimo sopa pra de vocês procurarem. Tem, tal, three, que sai o three. Sopa de massinha sem sal e falo 3 que vai dar certinho. Que essa é uma das palavras mais erradas também, né? Ó, sem colocar a língua. Ó, tree. Tree é árvore. Agora se eu falar three, botando a língua e soprando, eu falei o mesmo tree da árvore, só que eu botei a língua e soprei, ó. Three. Ficou 3. Então, tree. Olha lá como é que fica a boca, ó. Three. Né? Claro que quando eu vou falar, eu não boto tanto dente pra fora, a língua pra fora. Eu falo mais, né? Three. Apesar que, às vezes, se vocês prestarem atenção, quando vocês forem ver filmes, séries, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver. Geralmente, quando eles falam, my name is Bob Smith, eles mostram bem direitinho ele botando a língua, né? Geralmente, assim, nos sobrenomes, né? Eles falam Smith, né? Tu vê que bota a língua. E prestar atenção. Vocês têm que começar a ver filme e prestar atenção na boca dos personagens quando dá, claro, né? Pra ver onde é que botou a língua, como é que fez com o dente e treinar. Isso aí é treino. Né? A questão do sopa de massinha vai para frente do espelho e começa. Sopa de massinha, thing, tal, three. There, né? That,
those. E vai treinando. Não tem, né? Porque é só treino mesmo. Kelvin, nosso horário tá bem em cima, já que já vai ter uma outra depois. Eu acho que para finalizar a gente podia... Alguma dúvida de TH? Não. Tá. A gente podia falar do CH, né? Também é uma letra que é bem usada e bem errada, né? Eu vejo assim no dia a dia que eu tenho que estar falando muito sobre o CH. Tu pode seguir. Posso? Tá. Pode sim. Então, assim, o CH, ele é um som que nós vamos fazer como nós temos o ti, do tia, né? Só que cuidado. Como a gente falou a palestra inteira, né? Nunca diga sempre em inglês ou nunca diga nunca, porque em algum momento vai dar, mas aqui não, né? Então, assim, o CH, geralmente, 98% das vezes, quando ele estiver no início ou no fim, ele vai ter o som de ti, de tia. Então, como, por exemplo, church, né? Ele fez o som de no fim, ó, church, né? Church. Então, no início e no fim. Geralmente no meio, né? Aí ele vai ter o som de como ele é mesmo, né? Como, por exemplo, machine, né? Eu não vou falar machine, eu vou falar machine, porque o CH tá no meio. Então, CH no início, CH no fim. Aí eu vou trazer uma exceção para vocês, que é a palavra stomach, que ela termina com CH, mas o som é de K, não é de T. Então, isso é uma exceção, tá? Então, o estômago, né, terminou com CH, mas eu vou ter um som de K. São poucas palavras, como eu falei, 98% das vezes. Então, é mais fácil vocês chutarem no T, né? Do que no CH ou no K, porque é pouquíssimas palavras. Né? Então, estômago, mechanic, por exemplo. Isso. Mechanic, que é com CH. Tech. Som de K. É um som de K, esse som. E vocês têm um que foge, que é bem normal da gente ver, é chef também. Que a gente começa com CH e ele não tem som de ch, ele tem som de chef mesmo, né? Essa foi uma ótima. Mas são poucas palavras assim que vão cair dessa regra, né? Então a maioria, né, vai ser isso aí. Então, e aí o que acontece? Aí as pessoas, nós brasileiros, nós pronunciamos o T como T, né? Nós gaúchos principalmente, né? Então nós temos que pronunciar o T. Ai, tem um avião passando, peraí. Nossa. Nós temos o som, né, no português do gaúcho, do T como ti, né? A tia, né? A gente faz o tchá, tchê, ti, né? Só que não. Nós temos que falar o T como os catarinas. É ti, né? Ti. Então, por exemplo, professora. Professora não é teacher, porque senão eu teria fazendo um som de CH. Então, professora é ti, ó. Ti. Bota a língua lá na ponta do dente. A teacher, tá? Porque o T, ele vai ter som de ti. Tá, té, ti. E outra, o T, ele tem essa t, né? Então, não é ti, também é ti. Não é tá, é tá. Não é... Então, você tem que fazer o té, ti. Como, por exemplo, a palavra take, né? Que é o verbo pegar. Pegar, levar, tomar. Então, é take. Não é take. Não, é take. Eu então, diria que essa... ele é mais atrás do dente do que é pra nós, né? A gente fez um T bem na frente e eles fazem um pouquinho mais pra trás pra potato. Isso. Tá, e aí você tem que cuidar, né? Não sei se estão anotando aí, tem que anotar. Então, CH tem som de ti, 98% das vezes, né? Quando ele começa ou quando ele termina. Quando ele é no meio, ele é o sh, né? Normal. E anotar aí a palavra stomach, que daí não segue essa regra. Monarch, que
não segue essa regra. Qual é a outra que tinha falado, Kelvin? Mechanic. Mechanic, né? Que tem som de K também, Chef. né? Não vai seguir a regra. Eu tenho algumas dessas Chef. palavrinhas anotadas no material que a gente vai mandar para eles depois, se eles pedirem daí, né? Tá. Rose, deixa que eu encerro aqui. Se tu quiser ir indo lá, eu abro espaço para pergunta e daqui a pouquinho tu já volta. Não, tranquilo, por mim não. Pode ir. É só porque quem quer não fica louco, não por mim. É por quem vai querer também assistir a das 16, né? Sim. Eu vou só fazer o encerramento aqui, falando então um pouco do que a gente tinha... Tá no título, acho importante a gente colocar, que é a fala encadeada, né? Que é como é que eu passo de uma palavra para outra. E passar algumas regrinhas para vocês aqui nisso, né? Uma delas, a Rose já adiantou, que é cuidar o M quando a gente for falar uma frase, né? Mas a primeira regra que eu queria passar para vocês é assim, ó. Quando vocês têm uma palavra que termina com consoante e outra palavra começa com vogal, essas palavras elas vão se juntar. E existe um encontro aqui dessas duas palavras. A gente não pronuncia uma palavra, dá um espaço e pronuncia outra palavra. A gente está sempre juntando elas, né? Então a questão é como é que eu faço para juntar isso? Como é que vai ficar isso? Porque mesmo em português eu faço isso e às vezes isso altera o som. Um exemplo que eu tenho para dar para vocês é como a gente pronuncia casas. Que o último som de casas é um som de S, casas. Mas se vocês têm uma vogal depois, que é falar casas amarelas ou casas altas, essa ligação que existe, ela passa com som de Z. E isso todo mundo faz naturalmente, porque português brasileiro funciona assim. E a gente acha estranho quando alguém não faz isso. Então, o que acontece? Isso ninguém ensina pra gente. Não é uma coisa que vocês aprendem na escola, por exemplo. Como é que eu passo de uma palavra para outra. E qual é o som que eu faço. É que a gente só faz. A gente escuta as pessoas falando e reproduz. Então, quando eu falo casas amarelas, e eu vou falar isso normal, eu falo casas amarelas. Casas altas. Casas altas. É som de Z. É um som de Z da passagem. E isso vocês vão ter em inglês com outras palavras também, né? Que daí é assim, ó, terminou com consoante, começou com vogal, existe uma ligação ali. É o que acontece em boa tarde, por exemplo, que é good afternoon, good afternoon. E esse som do D para vogal, ele vai passar com o som de R, de laranja, barata. Good afternoon. Mesma coisa, good evening, good evening. Good evening, que é boa noite. Um que vocês notam bastante é o a lot of, que a pronúncia fica a lot of something. E outras consoantes também, só o Z, né? Eu acabei pegando só o Z ali, mas se vocês forem pensar em falar, tipo, ela é uma médica, ela é uma doutora, eu vou dizer she's a doctor, she's a doctor. Isso numa fala junta, a gente passa assim, ó, she's a doctor, she's a doctor. Então, toda vez que uma palavra termina com consoante, uma outra palavra começa com vogal, a gente tem uma ligação ali. Que consoantes que eu quero que vocês cuidem, que eu tenho que dar de dica para vocês, porque a gente erra muito. M e L. O M a Rose já adiantou ali, ela falou, né? Vocês têm que fechar o M, gente. O que acontece? A gente fala I am, e vocês podem ver os colegas bem lá no começo do curso, vocês já foram corrigidos disso, com certeza, que a gente deixa o M aberto e fala I am, e não é I am, é I am. Porque isso tem um impacto na próxima palavra. Vocês estão vindo de um M fechado aqui, ó, I am. Se vocês vão falar eu estou ok, vocês vão falar I am okay, I am okay. Teacher quer dizer que isso passa com som de mokey. Sim, isso está passando com som de mokey. O M é uma consoante de final de palavra que é difícil para nós, porque em português, o que acontece? As palavras terminam com M, mas elas não fecham o M, né? Para falar alguém, ninguém, sabem, é tudo aberto para nós. Alguém, sabem, e tudo fica com esse som de em, né? E daí quando a gente vai para o inglês, a gente costuma não fechar. Tem que fechar o M e falar I am. Sonho, sonhar em inglês, dream. Fechado, lábio junto, tá? Outra consoante que é trabalhosíssima para nós. L no final de palavra. Tem que subir o L. Falar call. Soul. Certo? Uma coisa que eu fui ver recentemente só, eles comentando, né? Nesses vídeos de pronúncia que a gente vê, é como a gente faz U, né? Tipo, palavra que termina com L para nós,
a gente faz som de U, tipo jornal. Jornal. É um som de U que a gente faz no final, né? Então a gente não faz jornal, apesar de que em alguns lugares a gente vai encontrar essa variação, né? Para falar calda de pêssego. Calda com som de L, mas a gente nota que não é bem assim que a gente faz. O que acontece é a gente transformar esse L num U. E a gente leva isso para o inglês, obviamente, né? E de algumas palavras que nem nunca tinha me ligado que no meio de palavras a gente faz isso também, que é o que eu faço com milk, por exemplo. Muitos alunos, muitos brasileiros vão falar milk para falar leite e tem que passar pelo L, né? Fazer milk, milk. Tem que fazer o L, Então, e aí acaba fazendo U, né? A gente faz U. Se a gente repara isso tão forte assim quando alguém fala calda, a gente é um som só dentro de uma palavra e a gente repara bem fácil nele. Eles também reparam quando a gente fala milk ou call. O pessoal fala calme, calme. Não é call me. Alright? Uma última coisa, daí a gente já abre para perguntas, tá bom? É assim, ó. Se vocês tiverem uma palavra que termina com um som e a próxima palavra começa com o mesmo som, vocês não fazem esse som duas vezes. É um fenômeno que a gente chama de degeminação. É quando eu tenho um som só para esse encontro, né? Que é o que vocês têm. O meu melhor exemplo para vocês, tá bom? I want to do something. Que é o want, termina com T, o to começa com T. A gente não vai falar I want to. I want. Não. A gente vai falar I want to. Faz um T só nessas palavras. Então, uma palavra que termina com um som de T e a outra começa com um som de T, a gente vai fazer um T só. One, two. Outro exemplo que eu ia dar para vocês era dance, por exemplo, que por mais que ele termine com som, ele termina com C e com E, o som que tem no final de dance é um som de S. Dance. Então, se eu vou falar a próxima palavra começando com S, eu não vou fazer ela duas vezes. Então, para falar, tipo, eu danço salsa, eu falo I dance salsa. I dance salsa. Eu não faço I dance salsa, como eu gostaria de fazer em português. Eu não tenho que marcar esse S, não. Ele vai ser feito. É que nem o I don't know, né? I don't know. Ele não fala I don't know, né? Mas aqui ele não tem os. Ele some com o som do T. Mas ele não tem os dois sons ali onde eu vou fazer uma vez só, né? Não é o mesmo exemplo, mas é que me veio na cabeça que todo mundo fala I don't, né? I don't know, né? Então, I don't know. Uma palavra que é longa, que tem um som final e um som de começo que são os mesmos som e a gente não se dá conta, é orange juice. Orange juice. Orange termina com som de D e juice começa com som de D. Então eu falo orange juice. Orange juice. Não que vocês não possam separar as palavras, mas numa fala encadeada, ela vai ser feito um som só. Então cuidado para falar eu quero fazer alguma coisa. I want to do something. I want to. I want to. Um T só, não é I want to. Gente, essas eram as dicas, tá bom? Eu acho que termina minha fala dizendo assim, ó, estudar pronúncia é uma coisa que é muito boa, não só para melhorar a pronúncia de vocês, é para não trocar uma palavra pela outra, é vocês conseguirem se fazer entender melhor, e isso ajuda bastante na hora que vocês estão ouvindo, ajuda bastante a vocês a desenvolverem o listening também, tá bom? Eu queria abrir espaço agora para vocês fazerem perguntas, assim, um por vez, por favor. Se vocês tiverem dúvidas, daí posso estar... Se eu souber responder, eu respondo. Podem fazer as perguntas. Deixa eu abrir aqui, quem quiser perguntar pelo chat, pode perguntar no chat também. Porque eu sei que alguns estão sem microfone hoje. Quem é que tem dúvida? Acho que não tem. Posso perguntar uma coisa? Pode sim. Pode. Júlia é minha campeã de perguntas hoje, Júlia. Oi? Tudo bem? Ué, eu quero saber, né? Eu acho que tu tá certíssima. Não, todo mundo quer saber, mas o pessoal fica envergonhado pra fazer pergunta, né? Show de bola! Hello, Julie. Eu quero saber a diferença entre kitchen e chicken. Tá. Então, assim, eu acho que é uma palavra que as pessoas costumam confundir bastante porque ela tem esses sons que são parecidos, né? Isso Pra que eu queria saber. chicken. A Rose deu uma boa explicação ali sobre o negócio do CH. Quando a gente tem esse CH, eles são de cha, che, chi, cho, chu, geralmente, né?
Então, a palavra que vai começar com CH, que é chicken, ela tem esse som de ch, certo? A palavra que começa com K, que é kitchen, ela vai ter som de K no começo. Então, tu tem kitchen e chicken, que é só trocou ali uma sílaba na frente da outra, né? Então, o pessoal confunde dessa bastante. palavra é porque inverte os começos, aí por isso que dá complicação. Tu tem que pensar, começa com K ou começa com CH, né? Ah, começa com K, então é ki. Começa com CH é ti. É isso que tu vai ter que pensar antes de falar essas palavras. Começa com K Mas de, elas são mas com K de bem cozinha. confundíveis. As pessoas trocam Eu sempre bastante. confundia quando eu era pequena. No meu cursinho de inglês, eu sempre confundia essas palavras. Chicken e As duas kitchen, palavras. as pessoas confundem Mas bastante hoje. porque os sons são muito próximos, né? São Mais muito dúvidas? próximos. Muito E quando a obrigado, Júlia, pessoa pela é pergunta. fluente em falar inglês, parece que ela fala a mesma coisa. Quando a pessoa é fluente em falar inglês, parece que é a mesma coisa. Mas não, tem uma diferença. E como eu disse antes, Julie, tu tem uma diferença ali que vai ser... O contexto te diz, né? Tipo, tem uma galinha na cozinha ou tem uma cozinha na galinha. Tem um contexto ali que vai te ajudar a identificar. Tipo, tá, eu sei o que tá onde, né? Então, a lógica te favorece aqui. Que mais? Quem mais tem dúvidas? Quem mais tem Eu dúvidas? só tinha essa, tá? Obrigado, Júlia. Eu posso perguntar uma coisa? Quem é que tá falando? Claro. Oi, quem é que tá Eu. falando? Fabrício, tá com outra conta. Oi, Fabrício. Queria saber a diferença da pronúncia de para e também. Tipo, to e to. Então, Fabrício, a gente tá sendo sincero hoje. É isso que a gente tá fazendo. Porque não tem diferença de pronúncia. Tu tem diferença dentro da frase só. Porque o to de também, ele costuma ir no final da frase. Ele vai antes de adjetivo para significar outra coisa que é demais, né? Tipo, se eu falo too hot, too cold, quente demais, frio demais, ele existe. Mas ele costuma ter uma importância dentro da frase que faz a pronúncia dele ficar bem saliente. E o to, que é o TO só, que é o para, ele acaba sumindo um pouco dentro da frase. Então ele não tem uma pronúncia que é muito marcada, né? Dentro da frase, assim, que é I want to go. I want to go. Tem o want, que é um pouco proeminente, o go, que é bastante proeminente, mas esse to do meio, ele meio que desaparece. E quando fala, eu quero ir também, I want to go to, esse to do final, ele é bem alto, assim, ele é bem, bem audível. E o to do meio da frase não é tão audível. Mas de pronúncia, se tu for separar essas duas, tu tem to, que é para, tu tem to, que é também, e tu tem to, que é dois. E todos eles têm a mesma pronúncia. Eu ia falar nisso. Aonde tem a diferença no 2. No 2 é que faz a diferença. Não, Depende do contexto todos eles têm a mesma palavra. pronúncia. O to, Mas igual. Todos eles são iguais. Mas eu não sei, eu presto atenção que parece que o to, ele é mais assim, ó, mais t. E o to não tem uma diferença assim, Kelvin? Não tem, não. Depende, Não? claro, né, de sotaque que a gente tá Da falando. posição dele. De sotaque. Provavelmente, se alguém for fazer, a gente produzindo enquanto brasileiro, né, a gente, como tu tinha comentado antes, a gente tem uma tendência a fazer tch mais do que eles fariam, né? Mas a ideia é, tipo, o que o dicionário vai trazer é que o to tem toda a mesma pronúncia, todos eles, separadinhos, né? Só dentro da frase mesmo que ele fica mais audível. O 2, quando ele for uma palavra importante dentro da palavra, dentro da frase, ele vai ficar mais saliente, né? Do que um Então, para. a diferença deles, então, a questão é dentro da frase, a saliência dele. Exatamente. Se ele vai ser O que ele mais tem de audível relevância. ou mais baixo. Exatamente. Interessantíssimo. Tá Obrigado. bom, obrigado, Fabrício. Quem mais tem dúvida? Pode ser eu, Marcos? Oi, Marcos. Tudo bom? Hello, Marcos! Eu tô aqui quieto. Na realidade, sim, eu acho que eu já falou um pouco aí que seria a questão do sotaque, né? Eu falo mais com relação à música, né? Porque eu vi, por exemplo, nem assim, give. Eu ouço o cara give, ou turn, eles puxam assim, sabe? Parece que fica
Às vezes assim, quando eu estava tentando escutar sem ler a letra, eu não conseguia definir que palavra que era, né? Exatamente porque eles cantam parece diferente, sotaque, né? O que Eu que eu queria te saber dizer, se isso é Marcos? normal, a gente vai ter que se acostumar mesmo. Se vocês consideram, assim, vocês sabem português, e eu acredito que a maior parte da gente aqui seja gaúcho, né? Então, Uhum. somos muitos, muitos gaúchos aqui. Vocês sabem como muda já de sotaque daqui para Santa Catarina, a gente já consegue identificar bastante coisa, para o Paraná, e se a gente for subir no mapa, esses sotaques vão mudando. Considere que nos Estados Unidos, né, ele é um país Existe. enorme também, tem uma variedade de sotaques gigante lá. E quando a gente fala de música, é importante a gente saber de onde veio essa música. Geralmente a música tem uma pronúncia mais cuidado, né? O pessoal presta mais atenção, assim, como que vai cantar. A primeira coisa que eu vi de diferente foi, tipo, entrevistas da Adele, conhece a Adele, a Uhum. britânica, né? E ela cantando as músicas. Eu entendo muito bem ela cantando. E ela dando entrevista já é aquela coisa, tipo, é assim que tu fala mesmo? Então é importante a gente saber de onde que é esse sotaque, porque dentro dos Estados Unidos já vai ter diferença de estado para estado. Tem diferença de norte para sul também, de um lado para o outro lado dos Estados Unidos também. E daí, se a gente levar isso para fora de país, então fica mais diferente ainda, que é o caso de tu ter o inglês britânico, várias grandes variedades dentro do inglês britânico, né, diferença de sotaque, inglês australiano e em outros países que têm primeira língua inglês, né? Então cada um deles vai ter um sotaque diferente e às vezes a gente não considera isso, né? Tipo, eu sei inglês, mas eu não entendo o que fulano fala. Eu tenho uma dificuldade muito grande com o inglês da Escócia. O inglês da Escócia é inglês que eu não entendo nada, 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 assim, ó. O pessoal que já viu o vídeo de escocês falando, assim, é bem difícil. Eles se entendem, né? Quem nasceu falando Uhum. inglês provavelmente entende também. Mas pensa que é uma diferença que a gente teria para entender português de Portugal, ou português de Moçambique, português de Angola. A gente não é só entender, por mais que a gente seja nativo de português, né? Mas Uhum. é legal a gente pensar em sotaque, assim, porque atrapalha não, né? É só com o qual a gente tá mais acostumado. Uhum. Tá, obrigado, hein? Nada. You're welcome. Mais alguma dúvida, gente? A gente tem que encerrar? Tem mais uma dúvida? Oi, Geusélio. Oi, José. Oi. Então, eu tenho ali, por exemplo, why, né? Quando eu quero dizer por quê, né? Why, uma surpresa. Uhum. Isso. Então, eu tenho o W, que eu falo com um som de U. Uhum. Mas logo eu tenho who. O H. Por que eu não falei o U? O U, né? É uma ótima pergunta, José, que eu queria muito saber te dizer assim, ó, a resposta exata de por que uma é um e o outro é outro. Mas tu vai ter esse Legal. som de wa, well, we nos outros pronomes interrogativos, por exemplo, quando tu tem what, where, which, when e why. Todos eles vão estar repetindo esse som, que é a tendência dele, né? Fazer wa, well, we, wa, wu. E o ru, ele saiu diferente, ele não é o wu, né? Como vocês devem ter ouvido. Mas assim, por que que ele é diferente? Isso eu vou ficar te devendo. A Rosa está falando alguma coisa. Peraí. Tá no mudo, Rosa. Deu. Desmutei. Tá. Fala. É que aqui, o que acontece, né? É como a gente tinha dito já antes. Em inglês, nunca uma regra é 100%. Sempre vai acontecer. Mas aqui não vai fazer esse som. Mas aqui não é essa regra, é a regra tal. Então, é isso que vai acontecer, Josélio, na maioria. Como eu falei, 98% das vezes o W vai ter som de you, what, where, when. Mas o who é a exceção. E se tu for Sim. ver lá na transcrição fonética dele, é outra Outro símbolo, né? Outra consoante. E não tem uma explicação, não tem um porquê. Não, a gente também já fez essas perguntas, já se perguntou isso, né? Até na faculdade, na época também. E a resposta que foi dada é que não segue a regra, essa é fora da regra. Então, como eu falei, nunca diga nunca em inglês, nunca diga sempre.
Porque sempre vai ter alguma coisinha que não vai ser aquilo ali, como a gente falou. Ela não é uma língua que siga uma regra e que não tem exceções. Esse é o único defeito do inglês. Qualquer língua, né? E aí, qual seria a pronúncia, por exemplo, a palavra interrogativa para pedir quem é o dono de algo? Então, que seria quem é? Seria whose? Como é que se diria? Não, tu tá confundindo com whose. Whose é outra coisa. Ele tá confundindo com whose, que é de quem. Sim. É who is, não whose. Porque whose é de quem. É outra coisa daí, é com H-O-W-H-O-S-E. Whose. Com S-E. Por exemplo, Isso. de quem? Whose. De quem é esse telefone, né? O E fica mudo. Sim. Whose. Ele não tem a pronúncia desse E do final. Mari, tu ia falar alguma coisa? Não, é que existe uma regrinha que não é 100% também, como todas essas em inglês, né? Que quando o WH tá no começo e depois tem um som de um O longo ou de um O que faz som de U, tipo who, whose, whom, que aí ele vai soar como um H, né? Como o nosso Rzinho, como um H. E não como W. Who, E não como where, de where, de why. E agora eu me lembrei de outra coisa, complementando isso que a Mari tá falando. Existe um som paralelo que a gente pode chamar o where de where, when. Só que ele meio que caiu em desuso, né? Ele não tá... Eu ainda ouço, às vezes, em filme, as pessoas usando ele na pronúncia, né? Então, acertando isso aí que a Mari me lembrou agora, que a gente ouvia, né? Não ouço muito mais, mas pode haver a possibilidade de pronunciar o where como where, when, né? Por uma questão assim de antigo, né? Bem antigo. Eu tinha uma professora que ela era americana e ela era bem idosa e ela falava where, when, né? Então, complementando isso que a Mari falou, me lembrei agora disso, assim, dessa professora falar dessa forma e na época, né? Sei lá quantos anos atrás, 20 anos atrás, eu questionar o porquê. E aí ela disse que havia essa pronúncia secundária, né, do W como who, where, when, né? E não tão mais usada hoje em dia, né? Mas existe essa pronúncia. Bah, que bom, Mari, tu fez eu me lembrar de uma coisa que eu não me lembrava mais. Olha só, viu? Rosi, vamos encerrando agora. Gente, isso, parabéns pelas perguntas. A gente tem outra palestra daqui a pouco que eu quero que vocês sigam assistindo aqui, acompanhem a gente. Dá uma descansadinha, agradecendo a presença de todos. E assim, ó, daqui a pouco a gente já tá de volta. Amanhã eu tenho outra fala. Eu queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui, as perguntas que foram feitas. As perguntas que não foram feitas, vocês vão fazer para os teachers de vocês. E a gente vai continuar seguindo discutindo pronúncia. E depois eu me comprometo em mandar esse material para todo mundo aqui, né? Eu disponibilizo para os teachers, quem quiser pode pegar lá. Era isso que eu ia te pedir, se tu pudesse disponibilizar o material, porque com certeza o pessoal todo mundo vai querer saber mais. Tá bom. E daí a gente tá sempre discutindo em pronúncia, isso nunca acaba, não é um assunto que a gente vai dar conta hoje, né? Então, numa próxima oportunidade a gente volta e no mais a gente segue nas aulas aí, falando disso, trocando ideia, tá bom? Vocês podem perguntar sempre que tiverem dúvidas. Tá certo, gente? Obrigada pela presença de todos, tá? Então não esqueçam, às 16 tem outra nesse mesmo código aí, nesse mesmo ID. E às 20 horas no Instagram da Hello, tá? Um convidado internacional, Kleber Matos, vai estar falando aí sobre cultura também, como é a vida de um brasileiro nos Estados Unidos, né? Como é que ele conseguiu se restabelecer, como ele conseguiu, né, construir uma vida profissional lá, né, e pessoal. E daqui a pouco, então, vai ser uma palestra sobre as diferenças culturais entre Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Contigo. Certo, guys? Até mais, gente. Bye, bye. See you, guys. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye.